Amém. Pode sentar. Lucas 19, 10 é uma reflexão para nós aqui hoje. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai soberano, em nome de Jesus, fala a cada coração que todo o bloqueio, todos os obstáculos, toda a distração seja removida neste momento e que a Tua voz seja ouvida, não apenas pelo nosso ouvido, mas pelo nosso coração. Continua conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, nós vamos começar por este versículo e vamos buscar entender quão isso foi um grande desafio para Deus, se é que Deus pode ter alguma coisa desafiadora. Mas o texto em que lemos, nós estamos debaixo de uma fala de Cristo. Ele diz, o Filho do Homem, ou seja, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso parece muito simples, mas na verdade não é. E nós vamos ver um caminho, né, a percorrer que é muito importante. Como salvar alguém que não sabe que está perdido ou em perigo? Como? Como conseguir ter sucesso para salvar uma pessoa que sequer é capaz de identificar a situação cuja qual ela se encontra? Nós que somos pregadores do Evangelho, nós que entendemos o valor da evangelização, quando nós vamos apresentar Cristo a determinadas pessoas e em determinadas situações, o primeiro e grande desafio é que essas pessoas tenham um entendimento de que elas estão perdidas e que elas precisam ser salvas. Porque inevitavelmente, se você quer salvar alguém que não acredita que precisa de salvação, praticamente o processo se encerrou. Você não tem mais nada a fazer quando alguém não consegue enxergar o perigo que está correndo, certo? E a situação que se encontra. Essa é apenas uma parte. Porque a próxima parte é que isso perfeitamente pode deixar de ser compreendido. Se a pessoa se sentir segura neste mundo. Se ela for capaz de entender, mas me salvar de quê? Eu estou bem. Muitas palavras que partem do altar, elas são carregadas de uma informação bem negativa anteriormente. Por exemplo, você que está doente, você que está sofrendo, você que está com problema no seu casamento, você que tem uma dívida para pagar, você que está triste, você que está pensando em tirar sua própria vida, eu garanto a você que mais da metade da igreja não está em nenhuma situação dessa. E que boa parte das pessoas que saem de suas casas para visitar uma igreja, ela não está doente. Ela não está enfrentando um problema. Não. Ou seja, parece que muitas vezes nós trazemos o caos para em cima dele estabelecer uma organização. Mas vamos pensar, como é que nós vamos explicar a alguém que não sabe que está perdido, não sabe que está em perigo e pior, essa pessoa consegue se sentir seguro administrando sua própria vida. É alguém que consegue e tem responsabilidade.
Note que as coisas vão ficando difíceis. Então a pauta aqui não é dinheiro. Quando Jesus estava dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, a segurança muda de pauta, de tom, certo? Aqui não se trata de saúde, aqui não se trata de proteção humana, aqui não se trata de conta bancária, aqui não significa que o seu casamento está legal, está perfeito, seus filhos estão bem. O tema central dito por Jesus tem a ver com algo que todos nós, ricos, pobres, brancos, pretos, evangélicos, incrédulos, todos nós, uma hora vamos ter que nos encontrar com a Senhora Morte. Todos nós, um dia, vamos ter que nos encontrar com ela. Jesus está trazendo uma pauta muito profunda para que as pessoas consigam entender, principalmente os organizadinhos da vida, principalmente as pessoas responsáveis. Por isso que a maioria das igrejas sempre trabalha trazendo a informação do caos. Porque quem está na luta, na dor, na dificuldade, por exemplo, nós temos uma frase que ela não está na Bíblia, mas que a maioria usa: quem não vem pelo amor, vem pela... Mas aí eu te pergunto, então o que vai ser das pessoas que organizam bem? O que vai ser das pessoas bem casadas? O que vai ser das pessoas que cuidam bem de seus filhos? Quando Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, isso estabelece uma sentença sobre todos nós, seja você organizado ou desorganizado, porque a pauta aqui não é questões humanas e materiais. Buscar e salvar aqui é algo extremamente implicado com a morte, com a saída desse game, certo? Como diz um ditado chinês, quando o jogo de xadrez termina, se você é um peão, certo? No menor valor, ou você é um rei de maior valor, todos vão para a mesma caixa. É assim que funciona. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Que é para a nossa vida, que é para levarmos essa informação a outra pessoa. Porque Cristo veio te buscar, porque Cristo veio te salvar. A pessoa vai olhar para você e dizer, me salvar de quê, cara? Eu não estou em perigo. Me buscar para quê? Ele já está querendo me levar, eu vou morrer? Então, para que isso aconteça com sucesso, o próximo texto entra em cena. João capítulo 16, verso 8. É um caminho bem simples que eu coloquei para vocês. E quando ele vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, para que o indivíduo reconheça que ele está em perigo e que ele está perdido, um poder vai ter que se manifestar sobre ele. Preste atenção, eu estou falando de conversão, ok? Eu não estou dizendo de apelos, cujos quais as pessoas criam um ambiente emocional, usam técnicas de neurolinguísticas e outras coisas para convencer pessoas. Eu não estou dizendo aqui sobre uma questão onde o cara leva o caos e diz, você está isso, você está aquilo outro, você está isso, tem alguém que pode resolver, e esse alguém é Cristo. Você não aceita Jesus. Você está dizendo, eu estou precisando de alguém que resolva os meus problemas. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando explicar é que nem todas as pessoas que saem de suas cadeiras, ok, e vêm à frente para receber Jesus, têm ciência do que está fazendo. É importante entendermos isso. Então, para que as pessoas tenham o entendimento do que é buscar e salvar, ele entra em cena. Quando o Espírito Santo, pois é dele, certo? Que está sendo dito, quando ele vier, às vezes essa palavra dá uma dimensão bem legal
sabe? Porque fala de um mover de um culto, sabe? De um ambiente espiritual, onde as pessoas estão falando língua estranha, onde as curas estão acontecendo, mas aqui é uma questão muito pessoal. Quando ele vier sobre você, Abner, quando ele vem sobre você, Mary, quando ele vem sobre você, tratar com você no particular, porque quando o assunto é pecado, justiça e juízo, certo? Ele vem na sua individualidade. Você está entendendo? Tem coisas, inclusive, que a outras pessoas podem ser permitidas e a você não. É algo extremamente particular. Então, quando ele vier sobre você, certo? Ele vai convencer você do pecado, certo? Vai convencer o mundo aí, que somos nós, do pecado, da justiça e do juízo. Bom, primeira coisa que ele vai te convencer é que após essa vida você vai ter que prestar conta. Aí morre aquela questão, morreu, acabou, essa vida passou, já era. Não. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele convence você, certo? Que assim que terminar essa vida aqui, você vai ter uma prestação de contas para fazer. E o Espírito vai te explicar uma coisa que nenhum ser humano pode explicar de forma convincente. Deixaram uma dívida para você pagar. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas o que eu tenho a ver com Adão? Ah, o que eu tenho a ver com isso? Todos esses argumentos, eles são estabelecidos e fundamentados por pessoas que não têm nelas, bota o texto, por favor, certo? O agir do Espírito Santo para te convencer. E preste atenção, quando ele vier sobre você, ele convence você. E quando você é convencido pelo Espírito Santo, não espere que a outra pessoa, certo, consiga alcançar, certo, o que você alcançou sem a presença dele. Essa é a grande verdade. Às vezes é nítido demais para nós e totalmente obscuro para o outro. Então, quando o Espírito Santo vem, ele diz: eu vou prestar contas. Eu tenho entendimento de que a vida não acaba aqui. E que contas eu vou prestar? Eu vou ter que lidar com uma dívida cuja qual eu não fiz, mas eu vou ter que pagar. E aí vem a terceira coisa que o Espírito vai te explicar e que você não consegue explicar a outra pessoa, certo? A outra pessoa pode até lhe dizer, ela pode lhe oferecer a informação, mas ela não consegue te convencer de que não há ninguém que possa pagar essa dívida por você. Note que agora você descobre o que Jesus disse na primeira pauta: eu vim buscar e salvar. Agora você descobre que você está em perigo. Você descobre que a vida não acaba aqui. Você descobre que há uma dívida que deixaram para você pagar. E você descobre que ninguém pode pagar por você. Então Jesus disse: eu vim buscar e salvar. Aí começa a fazer um pouquinho de sentido, ok? Começa a fazer um pouquinho de lógica, mas para você entender de fato, só quando ele vier. Pastor, mas o Espírito Santo já veio em Atos 2, no cenáculo. Eu fui até no lugar onde isso aconteceu, lá em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Estavam todos reunidos, certo? Mas não é disso que eu estou dizendo, não. É quando ele vier sobre você. Quando ele vier sobre você, ele te convence: pecado, justiça e juízo. Eu vou ter que prestar conta dessa vida aqui, certo? Deixaram uma dívida para eu pagar e não tem ninguém que pode pagar isso para mim. E como é que eu descobri isso? De onde vem isso? Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19,
olha a informação bíblica que temos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí? O que o texto está dizendo? O pecado entra no mundo por um homem, Adão. Não pode sair por dois. Se o pecado sai por dois homens e entra por um, isso não é justiça. Se entra por um homem, sai por um homem. Se há em Jesus alguma, como ser humano, algum poder miraculoso que Adão não tinha acesso, não tem justiça. Preste atenção, Adão, olha só, ele se perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então é importante que nós venhamos entender que, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. A dívida foi deixada. Mas, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Mas não tem pastor nessa terra que te convença disso. A única pessoa capaz de te convencer disso é o Espírito Santo. Mas aí vamos então, pela lógica, começar a achar alguma virtude em nós, para que alguém seja capaz de pagar uma dívida de um preço tão alto por mim e por você. Não tem problema nenhum de você usar a lógica. Nós trabalhamos bastante com ela aqui. Mas é importante você entender que chega um momento onde você não vai conseguir a satisfação e a resposta com a lógica. Por isso você precisa do Espírito Santo, quando ele vier sobre você. Pronto, ele convence você. Acabou. Mas não dá para convencer minha mulher? Não dá para convencer sua mulher, porque a experiência da sua mulher é dela, não é sua. Não dá para convencer meus filhos, meus amigos, não dá. Não dá. Entendeu? Não dá. Por isso que um apelo na igreja, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser respeitoso, porque assim como um casamento não pode ser feito com portas fechadas, não pode. Certo? Assim também o pastor, o evangelista, o pregador, quando ele está falando, a porta precisa estar aberta, para que a pessoa tenha o direito de dizer, não quero. É assim que funciona. Então nós vemos esse texto, que nos expõe, certo? Entrou por um homem, precisa sair por um. Mas aí coloca Romanos, capítulo 5, verso 8. E esse talvez seja um dos grandes desafios de entendermos. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Isso não faz muito sentido para o ser humano. Não pelo ato que Jesus vai fazer. Cristo morreu por você, Adriana, sem a garantia de que você ia mudar de vida. Porque se ele vai morrer por você, Cláudio, e está garantido de que você vai reconhecer tudo que ele fez, valeu a pena, sim ou não? Mas entregar sua vida para salvar alguém que você sequer sabe se ele vai mudar ou não, é melhor aplicar o poder de primeiro e ver se ele muda e morrer por todos os que quiseram mudança. E quem não mudou? Quem mudou que vai para o inferno. Só que o texto diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que loucura. Enquanto o nosso amor, na maioria das vezes, ele é extremamente condicionado. Eu amo você desde que, certo?
Eu amo você, desde que... Certo? Ele não. E olha que coisa interessante. Ele vai pagar uma dívida sem o reconhecimento do credor. Isso é muito legal. Essa semana passada eu vivi isso. Eu fui almoçar num restaurante com um amigo. E aí, terminamos de almoçar, nós pedimos a conta. E aí ficou aquela coisinha, quem é que paga? Paga você? Pago eu. E aí eu falei para o garçom, quanto foi? Ele falou, o cara da outra mesa, antes de sair, pagou. Aí eu falei, aí fiquei tentando lembrar quem estava sentado na outra mesa, era um irmão aqui, até agradeci ele hoje, mas a conta deu 211. E ele saiu antes, então ele não tinha como saber, então ele deixou 200 e sobrou 11. Ou seja, nem pagar a conta ele sabe. Mas preste atenção, eu achei interessante, primeiro, ele pagou e foi embora. Ele não falou, eu paguei para você. Ele simplesmente pagou e foi. Mas eu achei bem legal ter 11 reais para nós pagarmos. Porque agora a nossa briga para pagar aumentou. Porque o valor era pequeno. Pastor, o que você quer expor com isso? Eu quero expor que Cristo pagou a dívida, sim ou não? Mas nós temos que pagar o preço da obediência. E ele é pequeno demais mediante aquilo que ele fez na cruz do Calvário, entregando sua vida para nos salvar. Agora, ninguém convence você disso. E você não será capaz de fazê-lo. Mas preste atenção. Mas tem um problema, Cristo pagar essa dívida. É se você for evangelizar alguém e alguém falar assim, eu não pedi para ele morrer? Você já foi brigar com seu filho por alguma coisa? E ele falou, não pedi para nascer? Da sua vontade é falar assim, eu vou fazer seu desejo agora. O Senhor vai te levar, é ou não é verdade? Veio por mim, vai embora por mim. É, porque preste atenção, pensa Jesus ouvindo, porque ele está vivo, à destra de Deus, ele escutando alguém dizer, eu não pedi você, Jesus, para morrer por mim. Olha só, a dívida que ele pagou foi paga por amor. E o amor não deseja nada em troca. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, e pronto. Se você mudar, olha gente, aprenda uma coisa. Se você for obediente, se você for dizimista, se você vier a todos os cultos, se você fizer tudo certinho, Jesus te ama do mesmo jeito que ama o Alexandre Moraes. Ama. Estou usando ele como figura porque é uma pessoa hoje, um dos maiores não gratos do Brasil. Você acha que Jesus ama mais você do que ele? Você está muito enganado. Ele morreu por mim, por você e por ele e pronto. Se eu reconheço bem, ele continua entendendo que nos amou de tal maneira. Certo? E aquele que não reconhece é amado do mesmo jeito. O dia que o Espírito Santo vier sobre isso, e a fé vem pelo, então a gente prega e deixa o Espírito Santo. É assim que funciona. Foi assim que aconteceu com você, comigo, e vai acontecer com as outras pessoas. Só que quando o Espírito Santo vem, uma coisa ele vai te oferecer que você não tinha. Coloca aí, por favor, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse,
não cobiçarás. Se tem uma coisa, pastor, qual é a coisa que me impulsiona a entender que o Espírito Santo está sobre mim? Uma das primeiras coisas, ela não é de forma isolada, mas a primeira coisa que você reconhece que o Espírito Santo está sobre uma pessoa, essa pessoa lê a Bíblia. Porque ela não vai ter acesso à lei, que vai determinar agora pelo poder do Espírito Santo, para que ela consiga comparar o que ela faz, se ela não tem lei. Olha o que ele está dizendo, ó. Que diremos, pois, a lei é a lei pecado? Ele, de modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então eu não tenho como saber se cometo um erro, se eu não conheço as diretrizes. Pastor, fumar é pecado? Bom, a Bíblia pode te dizer o que é o vício, seja ele no que for. Agora eu posso pegar o texto bíblico, mostrar a você, certo? E você pode continuar praticando. Por quê? Porque para que você pare, o Espírito Santo tem que vir sobre você, certo? E aí então, e preste atenção, o cara pode falar línguas, o cara pode ter dom de cura, o cara pode ser profeta e ser profano. Isso confunde muita gente. É desafiador? É, mas é uma grande verdade. Porque a lei te expõe o erro. Ela te diz, isso é pecado, isso é uma infração diante de Deus. Mas eu não paro de fazer. Então isso é um problema sério. Então nós temos aqui, ó. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te dizer a importância da lei. Certo? Então, a lei de Deus me mostrou o pecado. Eu conheço camarada, não tenho amizade, mas eu conheço um cara que trai a mulher dele e é bem legalzinho o que ele faz. O dia que ele vai trair a esposa, ele não bebe. Ele não bebe. Se ele for sair com a amante, ele tem todo um cuidado especial. Porque se ele beber, alguma coisa pode passar despercebida. Ele não pode, ele precisa manter um sistema de segurança. Ele é rico, ele não dá vida boa para a amante dele, e a amante sabe que ele é alguém que só quer a juventude e o corpo dela. E ele está disposto a pagar uma boa comida, certo? Alguns presentes, e é o máximo que ela vai receber. A mulher dele não leva nenhum prejuízo sobre isso, não. Ele é um excelente marido, um cara extraordinário. Então, na cabeça dele, o que ele faz não tem nada de errado. Então, de que ele precisa? Primeiro, de uma lei que o explique que o adultério é algo que compromete você na hora da prestação de contas. E aí o Espírito vai passar a dizer para ele que hoje o que para ele não é pecado ou não é errado, se torna. Então não tem como você mudar de vida se você não ler a Bíblia. É simples assim. Você vai começar a aceitar e tolerar determinados comportamentos, ok? Que são proibidos para você, mas você sequer sabe que é proibido. Como é que o Espírito Santo vai te convencer para você mudar de algo que você nem sabe que está errado? É complicado. Então, por isso que muitas pessoas continuam no mesmo. E outra coisa, se eu concordo ou não, continua sendo pecado. Ah, pastor, preste atenção. Eu vou falar para o senhor. Eu acho que um casal de namorado deveria ter uma intimidade antes do casamento.
Pare para pensar na lógica, esquece Bíblia. Não é algo que faz um pouco de sentido? O sexo é algo tão importante no relacionamento conjugal, sim ou não? Não seria assim, pensando fora a religião, certo? Que assim, uma amostra grátis, um test driver. Mas deixa eu te explicar, quando eu vou aconselhar casais que querem se separar, uma das primeiras perguntas que eu faço: vocês faziam sexo antes do casamento? Pasme vocês, a maioria daqueles que trazem essa pauta divórcio, eles faziam antes, o que indica que esse tal test drive não significa nada. Mas alguém tem o direito de não concordar, sim ou não? Devido à importância de uma compatibilidade sexual. Mas se você concorda ou não, o Espírito Santo vai dizer a você que a opinião de Deus e que a lei de Deus é sobre a sua vontade. Eu sei que é difícil, mas eu estou explicando assim, é porque só para ir para o inferno quem quer. Porque o assunto é sério. Então, quando olhamos para isso, o que vemos? Nós somos capazes de trocar, pelo poder do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, nós vamos ser capazes de trocarmos o prazer momentâneo pelo eterno. Só que isso não é para qualquer um. É para quem tem o Espírito Santo. Não é para quem fala em língua estranha. É para quem tem o Espírito Santo. Não é para quem tem um dom de revelação. É para quem tem o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo conversa com você. Pastor, mas quem fala língua estranha não tem o Espírito Santo? Tem. Mas eu não estou falando de dom, não estou falando dessas manifestações. Eu estou falando de prestação de conta. Está lá na Bíblia. No final do negócio, na hora da prestação de conta, muita gente... Preste atenção que Jesus está sugerindo. Que no dia da prestação de conta ele vai estar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. Ele estará à direita de Deus. Para dizer uma frase: vinde bendito do meu Pai. Ou a segunda frase: apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. E ele disse, no final, muitas pessoas vão dizer: eu falei línguas, eu curei, eu fiz. E Jesus disse: eu não sei quem você é. Você me estabeleceu um relacionamento comigo de utilitário. Mas não havia conexão entre nós. Então isso é muito sério e muito e muito importante. Quando você tem o Espírito Santo, o momentâneo não é mais importante que o eterno. E acabou. É assim que funciona. Entendeu? Você identifica a área que você enfrenta problemas e pronto. É assim. E o último, certo? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios 15, 52. Coloca na tela, por favor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Continua, o texto é grande, mas eu vou fazer só uma colocação. Verso 53, ok? Porque convém, certo, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos embora. Isso. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, certo? E isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós vamos até o verso 57, tá certo? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora,
O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Volta ao primeiro versículo que eu citei, o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Não quero colocar essa última trombeta, ele está citando aqui, né, um texto que vai ser descrito no Apocalipse, mas num abrir e fechar de olhos. Vamos trazer aqui o abrir como nascimento, o fechar como a morte. Ele nos dá uma visão, primeiro, da ausência de controle de quem abre e fecha. Não é você que decide. Quando abriu o olho, foi o Senhor que disse. O Senhor te teceu no ventre da tua mãe. É Ele que decide a sua chegada. Há 2 dias da nossa vida que Deus não divide com ninguém. Eu já expliquei isso aqui. O primeiro, o dia da chegada. Ninguém sabe o dia que você chegou nesse mundo. Ninguém. Não há como saber o dia que você chegou. Tá certo? Sua mãe não sabe. Pergunte à sua mãe. Mãe, qual foi o dia que eu cheguei no mundo? Ah, meu filho, você chegou tal dia. Não, mãe, não estou perguntando o dia do meu aniversário. Eu não estou perguntando o dia que eu saí da barriga. Eu quero saber qual foi o dia. A senhora engravidou na segunda, no domingo, a senhora engravidou de manhã. Ela pode até dizer, olha, eu lembro que eu fiz amor com seu pai. Foi assim no madrugada. Mas foi nesse dia que eu cheguei? Não sei. E o dia que você vai embora também, Deus não divide com ninguém. Ninguém sabe o dia que vai. Pode ser hoje. Você pode sair daqui e bater a caçuleta. Cantou para subir. É verdade. Tem gente que faz, está amarrado, tem outros que faz assim. Não adianta não. Não adianta não. Ao dia que chegar, certo? Eu falei ontem para um amigo que estava aqui ministrando. Falei para ele, rapaz, viva seu dia como se fosse o último. 1 hora você acerta. Mas é verdade. Então preste atenção, num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha só, ante a última trombeta, pastor, nossa, sensacional. Vamos imaginar o arrebatamento. Que arrebatamento, filho? Se prepara para isso não. Faz assim não. Pastor, o senhor é louco? O senhor está dizendo para eu não me preparar para o arrebatamento? Provavelmente, ele não vai acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas se prepara para a morte. Porque a última trombeta pode tocar para você, não soando para que, né, os mortos ressuscitem primeiro, como o texto vai citar, mas porque você vai prestar conta sozinho. Lembra que eu falei? Sozinho. Esse dia eu estava pensando, porque eu tenho medo de avião. Então eu entro no avião, aí diz que a minha cabeça diz, vai cair, Cláudio. Aí olha só o que eu escutei na Bíblia. Assim como você pensa, assim é. Aí lascou, irmão. Porque se a Bíblia diz que é assim como eu penso, assim vai ser, eu entrei no avião. Eu penso que ele vai, então ele vai cair. Mas qual é o problema? Os outros 249 passageiros. Porque eles vão tudo se lascar por mim. Aí eu descobri que não era assim. Eu descobri que era mais ou menos assim. Entrei no avião e penso que ele vai cair. Ele vai cair, sim ou não? Não. O mundo não gira ao seu redor. Se você pensa isso, vai no médico. O nome disso é labirintite. Mas durante a viagem inteira, eu vou sofrer naquela aeronave como se fosse. Então, para mim, caiu. Porque eu vou sofrer. Chacoalhou, eu falo, Senhor. Teve um voo que chacoalhou tanto que eu falei, na minha oração, eu falei, Jesus, o senhor vai para a porta, que eu estou chegando aí, vai.
Mas vai para a porta, porque quando pousou, o piloto falou comigo. Orou muito, né, pastor? O piloto falou. Para você ter noção, o cara, 2 cadeiras na nossa frente, nós pousamos no aeroporto com as ambulâncias. O cara, 2 cadeiras, infartou. Eu só não infartei, porque ele infartou primeiro. Eu não queria 2 infartos no meu. Você está rindo, mas o assunto é sério. Aí eu descobri que esse texto nos dá muito mais uma responsabilidade, não para uma visão coletiva da volta de Jesus, mas para a possibilidade de termos que prestar conta hoje. Isso requer de nós o quê, pastor? Uma comunhão com o que convence. E quem é que convence? É isso aí. Então fala com ele. Pastor, eu vim na igreja hoje, pastor. Eu não vim nem preparado para morrer. E não vai não, provavelmente não. É porque a mente da gente gosta de pegar as coisas ruins com mais facilidade. Pode notar, se eu falasse assim hoje, você vai ganhar 5 milhões amanhã. O que você ia falar? 5 milhões, 5 milhões. Quem é que vai me dar 5 milhões para amanhã? Não conheço ninguém que tem 5 milhões, ainda mais sobrando para me dar. Porque quando alguém falar algo bom, a gente assim... Mas se eu falasse assim para você hoje, ó, Deus está me revelando que você vai ser atropelado indo para casa. Olha como é que você sai daqui, ó. Pô, eu nem vim preparado para ser atropelado, não, pô. Porque, ó, que será que vai me atropelar? Uma bicicleta, uma moto, um carro, será que caminhão? Nossa, eu não vou... Essa sentença é só para hoje? Se eu ficar por aqui e só for embora amanhã, pô, não quero ser atropelado não, viu? Eu ia ser atropelado. Pô, me dá uma carona, porque não tem que ser atropelado. Certo? Porque o povo é assim, se falou algo ruim, pega. Algo bom, deixa. Deixa eu te falar. Nós vamos prestar conta, irmão. Um dia nós vamos estar lá, certo? Ou Jesus vai falar, ó, ou vai falar, ó, e você fica em pé. Não ri não, rapaz. Tem gente que vai. E se você for, leva uma mochila com as roupinhas fresquinhas. Porque se estava calor assim hoje aqui, eu não... Imagine lá. Feche seus olhos aí. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Está em cima da hora, tá certo? Saia pelos fundos para facilitar, ainda que ali está vazio. Nós vamos ter outro culto. Se não vem ninguém para o segundo, você fica. Feche seus olhos, me dá uma ajuda aqui, alguém. Feche seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Com toda a liberdade e educação que temos, mas com toda a responsabilidade e entendimento que temos. Não temos nenhum constrangimento de dizer a você que não dá para prestar contas sem Jesus. É importante que digamos a você que o que você não podia pagar, Ele pagou. Mas isso não significa que você não vai pagar nada para obedecer a um preço, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Ele. Se você se distanciou dos caminhos do Senhor, se você já vivenciou um apelo muito mais pautado em emoção do que no mover do Espírito Santo, e hoje você sente que precisa reafirmar isso, precisa retornar para os caminhos do Senhor. Se tem alguém aqui hoje que quer receber Jesus pela primeira vez, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém assim na igreja? Não? Posso orar para terminar? De olhos fechados. Pai, te damos graças
por tua palavra. Te damos graças pelo teu Espírito Santo. Que todos os dias possamos estar ao teu lado e receber do Senhor força para obedecermos a palavra cuja qual lemos e aprendemos. Que os nossos dons se manifestem, mas que eles jamais sejam reconhecidos sem uma vida no teu altar. Antes de dizermos o que somos capazes de fazer, que possamos dizer o que fomos capazes de nos tornar com a tua presença em nossa vida. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Dá um abraço em pelo menos 3 irmãos. Vá em paz, Deus abençoe. Até quarta-feira. Quarta-feira, pastor Rafael de Oliveira está pregando aqui para nós. Venha ouvir uma palavra do coração de Deus para o seu coração.